Olá, boa noite, pessoal, amigos queridos. Esperar uns minutinhos o pessoal entrar então, daí a gente já começa a nossa fala, né? Olá, boa noite, já vamos começar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Nós já vamos começar daqui a pouquinho. Oi, oi, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live. Vamos esperar mais um minuto, daí a gente já começa. Olá, boa noite, boa noite. Uma alegria. Então, enquanto o pessoal vai chegando, sejam todos bem-vindos. Uma boa noite a todos. Para quem não conhece, eu sou o William Vida Petroski, eu sou trabalhadora da Casa Espírita João Guioni, de Campo Largo, onde eu atuo, então, como trabalhador já há alguns anos. E hoje nós vamos conversar com o tema proteção educativa, que nós já vamos, então, daqui a pouquinho começar sobre esse tema. Então, antes de mais nada, é uma alegria tê-los todos aqui. Me deixaram a permissão de dar alguns recados, se eu quisesse, então eu tenho um recado que amanhã nós temos a nossa live no canal da nossa Casa Espírita, aqui o João Guioni, onde nós vamos fazer então a live de palestra de comemoração dos 77 anos da nossa Casa Espírita, que faz aniversário agora na quinta-feira, dia 9, fazemos 77 anos. Então teremos amanhã as atividades aí de comemoração com a palestra do Aldo Molevitsky, né? Molevitsky. Então estão todos convidados, quem quiser participar lá pela nossa live do canal da Casa Espírita João Guioni, são todos convidados. Então boa noite, Jéssica, boa noite, Nancy, boa noite, Andréia, boa noite, Amanda, boa noite, Vone, boa noite a todos os amigos que estão aí conosco, nos acompanhando então. Vamos fazer a nossa oração de abertura e aí já começamos a nossa fala. Querido Mestre Jesus, nossos mentores espirituais que nos acompanham, pedimos que nos ampare, que nos proteja, que nos ilumine, que permaneça conosco, nos auxiliando, iluminando a nossa mente, o nosso coração, para mantermos em paz, em harmonia, com a esperança e praticando a caridade sempre, com a certeza de um mundo melhor dentro de nós mesmos e fora dele. Pedimos, Senhor, que abençoe a nossa família, abençoe os nossos amigos, a todos aqueles que estão em sofrimento e que esteja conosco hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Então, mais uma vez, boa noite. O tema de hoje se chama Proteção Educativa. Ele é uma referência a uma das histórias do Irmão X, que está contida no livro Pontos e Contos do Espírito Irmão X, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, de Francisco Cândido Xavier, me desculpe. E a história que o Irmão X nos conta começa contando então de dois mentores espirituais que estão nos jardins da belíssima residência da família Torres, o senhor, o mentor Ezequiel e o Antônio. Os dois estão ali conversando porque os dois tiveram a missão, se colocaram na missão ao longo da sua vida, de amparar aquela família durante toda aquela vida. Ezequiel era o mentor maior que veio das esferas superiores e naquele momento veio então a família Torres para saber como estava o andamento do seu trabalho, né, do trabalho junto com o Antônio, que ficava mais ali no dia a dia com a família, como estava então o andamento das atividades e das melhoras que eles estavam esperando.
Ezequiel tinha já um grande passado de muitos agradecimentos ao casal da família Torres, o senhor João e a dona Malvina, a qual o Ezequiel devia grandes favores e, portanto, aceitou a tarefa de ser mentor deles nessa vida para poder então agradecer pelas benesses que eles haviam lhe proporcionado em outras existências. E então, naquela conversa, Ezequiel volta com a alegria, com a grande expectativa de que iria encontrar um ambiente familiar belíssimo. E Antônio, ouvindo a maneira tão esperançosa, tão feliz que o amigo maior também estava tendo, ele, Antônio, que devia também grandes agradecimentos a Ezequiel também por experiências de vidas anteriores, eram amigos há muitas vidas. E Antônio começa a ficar constrangido com a maneira em que Ezequiel explana sobre a situação e com tanta esperança, pois, afinal de contas, infelizmente, as notícias que Antônio tem para dar para Ezequiel não são assim tão boas em relação ao andamento da casa. E aí então, quando pelo silêncio de Antônio, Ezequiel lhe interroga mais uma vez, mas me diga, como estão todos? Como estão o andamento do trabalho? A caridade está fazendo parte do trabalho? Estão em harmonia? E Antônio, então, muito constrangido e muito triste, diz então a Ezequiel que infelizmente as notícias não eram boas. A família se encontrava num total desajuste. Não conseguiam se organizar em nenhuma maneira. Viviam atormentados. Do seu João vivia somente nos trabalhos. Os filhos, apesar de tudo, continuavam reclamando de tudo. A reclamação fazia parte e as brigas constantemente aconteciam no ambiente familiar, principalmente na hora das refeições em que a família estava reunida para conversar. E Ezequiel, tomado de espanto, perguntou então ao amigo Antônio, mas me diga, Antônio, por acaso a doença faz parte deles? E realmente não era um motivo, diz Antônio, claro que não, estão todos muito bem de saúde. Dona Malvina possui algumas questões do seu próprio corpo físico, mas nada que a impossibilite de tamanhas realizações. Ezequiel, tentando mais uma vez, perguntou então a Antônio, mas então, será que estão com problemas financeiros? E ele diz de maneira alguma, estão todos muito bem, os 4 filhos estão muito bem empregados na capital, o próprio seu João ganha uma remuneração muito boa no momento. Ezequiel, tentando mais uma terceira vez, então perguntou, mas por acaso estão sendo perseguidos por alguém na comunidade? E Antônio disse de maneira alguma, são muito bem quistos por todos à sua volta. E Ezequiel, muito triste, querendo ver então com os próprios olhos aquela situação, resolveu então entrar para ver como estava o ambiente familiar. E os dois então entram na belíssima residência da família Torres. E Ezequiel e Antônio encontram Dona Malvina, naquela belíssima manhã de sol, conversando com uma vizinha que lhe dizia pela janela das suas questões, e a vizinha dizia então a Dona Malvina, Dona Malvina, vejo que estás muito bem, vejo que estão todos muito bem de saúde, que a casa está muito farta, a mesa está farta. E Dona Malvina, sem disfarçar a tristeza, disse, minha amiga, mas eu sofro muito. João está sendo perseguido no trabalho, meus filhos estão sendo constantemente perseguidos pelos chefes, por mais que se esforcem, nunca está bom para os chefes que lhe escutam. Vivo a sofrer. Dali a pouco, Dona Malvina conversava novamente com outra pessoa que chegava na casa para lhe entregar ali alguns mantimentos, e ela disse, vejo que estás muito bem, Dona Malvina, os problemas de saúde estão melhores. E Dona Malvina, sem se fazer de rogada, disse à amiga, minha cara, tu não sabes, vivo a sofrer demais, passo constantemente por problemas, brigamos aqui constantemente, minhas costas doem, vivo a sofrer. E João já tinha ido ao trabalho e Ezequiel, vendo aquela cena, resolve então fazer uma mudança de postura como grande mentor espiritual que era. E resolve dizer então a Antônio, a partir de agora ficarás durante 1 mês distante da família, virás comigo em férias, e eles então agora ficarão sem a proteção confortadora e terão agora a proteção educativa.
Tenho certeza que sem a sua proteção direta, pelos seus passos que você constantemente está dando, tenho certeza que em pouco tempo o ambiente familiar irá mudar drasticamente. E assim se fez. Já no terceiro dia, em que Antônio já não amparava mais a família de tão perto, os problemas começaram. A psicosfera a qual eles estavam emanando era tão grande que logo o seu João sofreu um acidente, acabou sendo atropelado. Já na outra maneira, um dos filhos bateu o carro, o outro filho passou por problemas gravíssimos no trabalho. E tal foi as dificuldades, tal foi os problemas que a família passava, que agora não estava mais tendo tempo para reclamar. Estavam agora unidos em oração. Dona Malvina estava agora sempre tendo que fazer os cuidados com todos que precisavam da sua ajuda e, além disso, estavam então unidos e em oração constante. Decorridos os 30 dias, volta Antônio e Ezequiel e encontram um ambiente familiar totalmente diferente, né, muito feliz e amigo, e percebem então que realmente a lição foi aprendida pelaquela família. A história do irmão X, ela toca profundamente o nosso coração, justamente pelas condições que podem ser muito semelhantes a condições que nós passamos na nossa vida. Quantas vezes a gente está sempre reclamando de alguma coisa que está acontecendo, por mais que nós tenhamos, sempre falta alguma coisa. E mostra a sabedoria divina e a sabedoria maravilhosa dos nossos mentores espirituais, que nunca deixam de nos amparar, mas que por vezes precisam mudar a metodologia de trabalho para conosco, para que a gente possa aprender de fato alguma lição nova. Se não, se mantivesse sempre o mesmo ritmo, talvez a nossa lição não seria tão profunda. E é justamente essa frase que a gente quer começar então a nossa fala de hoje, a nossa reflexão, voltando na frase de Ezequiel, quando determina sobre a proteção educativa. Nas palavras, então, de Ezequiel, ele diz: a proteção aos companheiros na carne é análoga à que se dá às plantas. De quando em quando é preciso retirar, mudar ou renovar. Então, assim como uma planta, nós precisamos sempre estar mudando. Os mentores precisam sempre, como uma planta, cuidando de nós, mudando, renovando o ambiente, tirando alguma coisa, colocando outra, para que a gente possa aprender as nossas lições. E ele continua: Malvina, João e os filhos permanecerão sem escoras durante 30 dias, sem a sua proteção direta. Creio que neste pouco tempo fará Malvina intensivo curso de entendimento, serviço, gratidão e prece. Veja que não é castigo. O objetivo do mentor aqui, tirando a proteção direta, né, deixando ele sem proteção, né, do amparo espiritual, não é como castigo, não é desistindo da atividade. Já que eles não nos escutam, vamos desistir da atividade. Não era neste sentido. O objetivo aqui era que, tirando a proteção, eles fizessem intensivo curso de entendimento, serviço, gratidão e prece. Veja que maravilhoso, né? Fazer, então, quatro cursos de coisas muito importantes. Tanto o entendimento da realidade, porque estava faltando entendimento, estavam vendo por mais, né, que tinham, por tudo que tinham, não estava bom, então precisava mudar um pouco o foco para ver a realidade de uma maneira diferente. Também de serviço, pois não estavam ajudando. Por mais que tivessem tudo, não estavam praticando a caridade de nenhuma maneira. Não tinha gratidão nenhuma por tudo que tinham. E, além disso, estava faltando prece, contato com a espiritualidade. Então, obviamente, que os passos que Antônio dava a eles, a energia que Antônio irradiava a toda a família, não era assimilada pelos seus membros. Então, pretendia-se então, que houvesse um curso dessas 4 coisas. Então, continua o mentor. Nossa amiga, voltando em especial para a Dona Malvina, tem recebido até hoje a proteção confortadora. É uma proteção, veja que interessante o termo, é uma proteção confortadora. Já está tudo certo, elas têm tudo, eles possuem tudo. A proteção que eles têm aqui da espiritualidade é somente como um a mais, é só para confortar, para manter o coração tranquilo, para seguir em frente. Não há grandes provas na família, né? Neste momento. Não havia grandes provas na família. A proteção era confortadora. Não era uma proteção remediada, né? Ou para o momento de uma situação grave. Era simplesmente para manter a situação boa que eles estavam vivendo. Mas, doravante,
diz então Ezequiel, necessita receber a proteção educativa, mudar o panorama para que ela possa então aprender, se educar. A proteção agora não deixa de ter proteção, mas é uma proteção distanciada para que agora eles aprendessem uma lição. Então, a proteção confortadora. Então, a pergunta que fica aqui já para nós é a seguinte: quantas vezes será que os mentores fizeram, nossos mentores espirituais, fizeram para nós a tal da proteção educativa e a gente nem lembra? Quantas vezes será que nós não valorizamos a proteção confortadora que recebemos dos nossos mentores espirituais e foi necessário que os nossos mentores aplicassem a nós o que a gente está chamando aqui de proteção educativa? Se afastarem da gente para que os problemas venham e a gente aprenda a lição e a gratidão por que nós tínhamos. Será que nós já passamos por isso alguma vez? Então fica a reflexão. Nesse sentido, então, vamos ao Livro dos Espíritos, quando nós temos a fala, então, de Kardec perguntando aos espíritos sobre o livre-arbítrio. A família tinha o livre-arbítrio de agir daquela maneira. E Kardec, então, pergunta, na pergunta 843, tem o homem, o ser humano, o livre-arbítrio sobre os seus atos? E os espíritos respondem que, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, nós não somos máquinas, pré-destinados, pré-programados para alguma coisa. Nós dependemos do nosso próprio livre-arbítrio. Então, sim, nós temos liberdade de ação, né? Podemos fazer o que queremos, independente se foi bom ou se é ruim. E aí, na pergunta 835, Kardec pergunta, um pouquinho antes, será a liberdade de consciência uma consequência de pensar? Olha que pergunta interessante de Kardec. Ele diz, se eu tenho a liberdade de pensar o que eu quero, e os espíritos vão afirmar que sim. Se eu tenho a minha liberdade de pensar, então, consequentemente, eu tenho a minha liberdade de consciência. Então, eu tenho consciência das coisas de maneira livre sobre as minhas ações. E os espíritos respondem que a consciência é um pensamento íntimo. Todos nós temos, que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. O problema é que, às vezes, não se usa. Né? Então, todos temos consciência dos nossos atos. Só que às vezes a gente tenta mascarar os nossos atos, né? Mascarar para a nossa própria consciência, ou a gente se entrega de vez e olha de frente as dificuldades, os problemas que a gente possui. Nesse mesmo sentido, Kardec vai perguntar então na pergunta 490, um pouquinho antes, sobre a proteção espiritual. E diz então Kardec, que se deve pensar, entender por anjo da guarda ou anjo guardião? E os espíritos respondem que é o espírito protetor, pertence a uma ordem elevada. Veja que interessante essa resposta dos espíritos. O nosso mentor é sempre pertencente a uma ordem elevada. Ou seja, nenhum de nós aqui possui como mentor espiritual alguém que não tenha condições de assumir o cargo. Ninguém aqui fica sem um espírito que tenha condições, que seja de uma ordem mais elevada e que, portanto, tem mais condições de possuir e de dar conta do recado. Assim como acontece no nosso mundo aqui material, em que quando a gente vai fazer um trabalho na universidade, na academia, né? Então, o nosso mentor, o nosso coordenador, né? O nosso orientador, o professor que vai, então, nos auxiliar, nos orientar na realização daquele trabalho, ele sempre é, pelo menos, um nível a mais do que a gente. Né? Isso é regra da academia, isso é regra da universidade. O coordenador tem que ter um título a mais, justamente para poder ter condições. Então, se isso é uma coisa da Terra, imagine Deus. Ele não vai colocar para nós nenhum mentor espiritual que não tenha condições de assumir a função, né? De não dar conta da gente. Então, são sempre de uma ordem mais elevada, ou seja, possuem um merecimento e um aprendizado superior ao nosso. Já passaram por experiências como a nossa, portanto. E aí, então, Kardec resolve continuar nesse pensamento e pergunta, então, na pergunta 491, qual é a missão do espírito protetor? E os espíritos respondem, a de um pai com relação aos seus filhos, o de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos. Então, mantermos no caminho do bem sempre, por meio de conselhos, consolá-lo nas suas aflições, segunda coisa. E terceiro, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então, veja que interessante.
Se a gente não ouve os conselhos dos mentores, se a gente não se consola das aflições e a gente não tem ânimo para as provas da vida, o que o Espírito vai fazer? Vai pedir demissão, então? Né? Já sabemos que eles não vão fazer isso. Né? Mas então veja, eles têm essa tripla função conosco. Nos auxiliar com conselhos, consolar-nos das nossas aflições e nos levantarmos nas provas da vida. O problema é que às vezes a gente não escuta os nossos mentores espirituais. Então devemos começar a pensar mais se estamos conectados ou não com os nossos mentores. Como está a nossa conexão espiritual, a nossa conversa espiritual com os nossos mentores espirituais? Temos mantido contato com eles ou estamos aí fechados em pensamentos diferentes, pensamentos ruins, pensamentos tristes, e não deixamos espaço no nosso pensamento para que eles entrem e nos ajudem a enfrentar as situações da vida? Tá? Então essa é a missão belíssima que os espíritos possuem. E é justamente essa a dúvida de Kardec. Tá, então o que vai fazer então o espírito? Kardec diz então, poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por esse se lhe mostrar rebelde aos seus conselhos? Kardec ficou curioso para saber isso. Então tá, se o mentor, né, faz tudo isso e o que está sendo, né, orientado, não, o pupilo, né, não faz aquilo que está sendo orientado, então o mentor pode se afastar e abandonar o seu mentor, o seu protegido, né? Abandona, esquece, a gente pede demissão, né? Ó, cansei, vou fazer outra coisa na minha vida espiritual aqui, ao invés de ficar orientando essa pessoa. Né? É isso que eles fazem? E os espíritos respondem então que não, né? Eles afastam-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Então veja, quem decide é a gente. Ele fica do nosso lado. Mas se ele insiste e vê que não dá certo, ele deixa, porque nós temos o livre-arbítrio, ele não pode nos obrigar a nada, ele deixa que a gente faça, então, as coisas que nós queremos. Mas ele afasta-se porque ele não pode sintonizar com aquela vibração negativa. Mas à medida que ele fica nos esperando para que a gente ele tenha novamente a possibilidade de adentrar na nossa mente, né? Que a gente eleve um pouquinho que seja o pensamento novamente, que peça o mínimo de ajuda que ele vai estar a postos para nos ajudar. Então veja que linda que é a missão dos espíritos. Eles nos respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles vão até quando eles podem, mas quando eles veem que não está dando certo, eles se afastam, nos deixam livres para fazer o que a gente quer fazer, mas à medida que o primeiro estalar de dedos que a gente pedir ajuda, eles estão ali a postos para nos auxiliar, né? Prontos a nos tirar daquela situação. Mas basta a gente decidir, porque eles não conseguem entrar na nossa energia. Né? A gente quer ficar na energia baixa, eles vão respeitar o nosso desejo. Mas mesmo assim, a gente sabe o quanto que a gente vê na literatura espírita, casos em que a espiritualidade age de maneira direta, né? Tentando tirar-nos da nossa proteção. Às vezes pelo pedido de outras pessoas, pela oração das outras pessoas conosco, os mentores vão lá e resgatam a gente, às vezes dependendo da situação, e aí falando também em termos espirituais, resgatam a gente para que a gente consiga, então, dar um estalar e mudar a nossa postura. Mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, isso é muito importante, depende de nós. Se vamos querer manter ao nosso lado os nossos mentores ou os espíritos inferiores para nos acompanhar. Então, depende de nós. Nesse sentido, então, vamos a uma fala de Emmanuel, que vai nos falar justamente sobre a queixa. E ele nos diz, então, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos neste falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Primeiro detalhe aqui da fala de Emmanuel. Ele diz, se os aprendizes do Evangelho... Veja, Emmanuel chama os aprendizes do Evangelho a todos nós que estamos aí já tentando melhorar. A todos nós que estamos tentando fazer o possível para mudar a nossa postura. Então ele não está se referindo aqui, não está se dirigindo a toda a humanidade ou a qualquer pessoa. Ele está dizendo de nós, que somos pessoas que estamos já tentando fazer o possível.
Não é todo mundo. Então veja que já está sendo bem restrito no seu comentário. Se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos neste falso sistema de desabafo, por que desabafo? A gente às vezes diz que está desabafando, né? Só que o problema é que tem gente que está desabafando há 10 anos. Tem gente que está desabafando há 20 anos. Então isso já não é desabafo. Né? Isso é reclamação, isso é queixa. Né? É uma queixa que não acaba nunca. Então precisamos ver de uma maneira diferente. Ele segue. A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia improficuamente. Então, veja, a gente perde energia que podia estar sendo usada de maneira útil para uma coisa boa, para fazer a caridade, e a gente está usando aquilo para reclamar. Né? Que, diz ele, desfigura os quadros nobres que a gente tem no caminho, desfigura a nossa percepção sobre a vida. E qual é a solução? Emmanuel vai nos dizer que o discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: queixar por quê? Não será a esfera de luta o campo do aprendizado? Por que está reclamando? Né? A gente sabe que veio para o mundo de provas e expiações, sabia que não veio aqui para passar por coisas bonitas e lindas, sabia que não veio aqui a passeio para se divertir, em férias, né? Veio para trabalhar, veio para aprender, então obviamente que não seria fácil. Então, está dizendo que está reclamando o quê, né, cara pálida? Se for para a gente estar aí mudar um pouquinho a nossa percepção. Né? Acaso, continua Emmanuel, não é a sombra que pede luz, a dor que reclama alívio? É a pergunta que nós devíamos fazer a nós. Não é o mal que requisita o concurso do bem? Ou seja, a gente, aqui onde houver o amor, houver o ódio, a gente leva o amor, como diria Francisco de Assis. E aí então Joana de Ângeles vai nos falar sobre ingratidão, que muitas vezes isso é sinal de ingratidão. Então diz ela que o ingrato, isto é, aquele que retribui o bem pelo mal, é a generosidade pela avareza, a simpatia pela aversão, o acolhimento pela repulsa, a bondade pela soberba, é sempre um atormentado que esparze insatisfação, martirizando quantos o acolhem e socorrem. Então veja que a ingratidão é muito complicada, realmente. E Joana está dizendo, o ingrato está sofrendo e martiriza quantos o acolhem e socorrem, porque a pessoa acha que está fazendo alguma coisa de errado, porque a outra pessoa está sendo ingrata. Né? E aí a pessoa que está fazendo tudo certinho, está fazendo bem, né, fica sendo martirizada pelo ingrato, né? Porque acha que não está fazendo o que deveria fazer. Né? Então, martirizando quantos o acolhem e socorrem. Ingratidão, portanto. Né? Não traz ambiente de paz, gera desarmonia no processo. Nesse sentido, então, para a gente encerrar, então você veja que era tudo isso que estava faltando aí na família Torres, né? Estava tendo ingratidão, estava tendo queixa, né? E estava tendo aí essa falta de percepção da realidade, né? Então, e o livre-arbítrio usado de maneira errada. Para concluir, então, se a gente for lá no Evangelho, nós vamos ter a fala de São Luís de Santo Agostinho, que nos diz o seguinte: não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter sempre junto de vós seres que vos são superiores? Novamente a questão da espiritualidade, que é o que a família não estava valorizando, né? Estava sem gratidão, estava sem levar o pensamento, sem prece, e não estava trabalhando e não estava ainda feliz, né? Estava desarmonizando o ambiente. Então ele diz, né, não vos parece grandemente consoladora, de São Luís de Santo Agostinho, a ideia de ter de sempre junto de vós seres que vos são superiores? Então, diz eles, não, será que já não está bom? Será que não é bonito de saber, já não é belo e gratificante, consolador, saber que cada um de nós possui um mentor espiritual, né, sempre de uma ordem mais elevada, pronto a nos ajudar? Né? Já não é isso motivo de tamanho consolo e tamanho agradecimento? E ele continua, prontos sempre a vos aconselhar e amparar sempre, e a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem. Abrupta, então íngreme, né? Uma montanha muito brusca. Então, não é bom saber que todos nós temos um mentor de elevada ordem espiritual, sempre prontos a nos aconselhar e nos amparar? Eles se acham ao vosso lado, por meio e por ordem de Deus, né? Diz os Espíritos. E segue. Foi Deus que os colocou aí, e aí permanecendo por amor de Deus, né? Que nos ajuda, que não cansa, não desiste de nós. Desempenham bela, porém penosa missão.
Olha o puxão de orelha dos espíritos, né? Beleza, bela missão, porém penosa, né? A gente dá trabalho. A gente dá trabalho aos espíritos. Então a gente pode pensar, nossa, imagine então ser mentor espiritual de certas criaturas aí, de certos políticos, né? De certas pessoas aí famosas, que a gente sabe dos desvios morais que acomete, né? Então a gente pode imaginar, nossa, como dá trabalho ser mentor dessas pessoas. Eu que não queria ser mentor dessas pessoas. Mas a doutrina espírita, a gente sabe que a doutrina espírita não é para os outros. A doutrina espírita é para nós. Então a pergunta que fica é: quanto de trabalho que nós estamos dando ao nosso mentor espiritual? O quanto de trabalho, né, de missão penosa os espíritos possuem na nossa vida? Quanto de trabalho e de dificuldade nós estamos dando ao nosso mentor espiritual? Estamos conectados a ele de maneira correta? Ou nós estamos aí mantendo justamente uma postura de desarmonia, de incoerência, de tristeza, de sempre, e não ouvindo nunca os seus conselhos? Então, cabe a nós decidir, né? Então, é uma bela missão, pois eles também evoluem muito, os mentores evoluem muito à medida que nos ajudam a evoluir. Mas a missão deles é penosa, porque cuidar da gente, que estamos aí no mundo de provas e expiações, indo para a regeneração, não é fácil. Exige deles um grande comprometimento, exige deles uma grande postura, né? Uma grande harmonia, uma grande paciência para conosco, para não desistirem de nós. Então, eles estão sempre ao nosso lado, repito, nos ajudando. E a pergunta que fica novamente é: se a família Torres precisou aí de uma proteção educativa, porque não valorizou a proteção confortadora, será que nós, quantas vezes já que os nossos mentores não usaram para conosco da mesma maneira, da proteção educativa, porque nós não valorizamos a proteção confortadora? Fiquemos então nessas reflexões. Agradeço profundamente a caridade que tiveram de me escutar nessa noite. Agradeço profundamente o convite da Casa Espírita para me receber, para me escutar, e que Deus ilumine a todos vocês. Meu agradecimento profundo pela oportunidade de trabalho e de ouvir tudo isso que a gente tanto precisa relembrar na nossa vida. Muita paz a todos e vamos fazer a nossa oração de encerramento. Querido Mestre Jesus, mais uma vez lhe pedimos o amparo, a proteção, que não nos abandone jamais, nos deixando sempre com o pensamento elevado, mas sabendo também da nossa responsabilidade em fazer o possível para elevar o nosso pensamento e chegarmos aos nossos mentores de maneira adequada. Pedimos, Senhor, que abençoe as nossas casas espíritas, abençoe a todas as pessoas que estão em dificuldade, abençoe o nosso país e o nosso planeta, em especial nesses momentos que passamos hoje. Abençoe a todos que estão em suas casas, às vezes passando por dificuldades físicas, morais, espirituais, psicológicas, e que precisam de todo amparo e proteção. Querido Mestre Jesus, agradecemos profundamente por tudo que nós temos hoje, que sabemos que é o que precisamos para o nosso aprendizado, para a nossa lição, para podermos seguirmos em frente, cumprindo com o nosso planejamento reencarnatório, para podermos voltar à vida espiritual com a certeza de termos feito a nossa parte. Agradecemos, Senhor, profundamente pela proteção e continue conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Que Deus ampare e ilumine a todos vocês. Agradeço novamente. Muito obrigado, pessoal, pelo carinho, pela presença. Aqueles que vão nos ouvir em outros momentos, também fica aí os nossos cumprimentos, né? E que possamos nos manter em paz, em harmonia, aprendendo hoje e sempre. Então, uma excelente noite a todos e fechamos por aqui as nossas atividades. Muita paz.